Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner, canal Meu Tricolor, tô chegando nesse sabadão para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube. Hoje tem jogão, Boa Vista e Fluminense, segunda rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. E um jogo também que a gente precisa quebrar uma marca incômoda. Sabe que marca é essa? Eu vou te passar aqui nesse vídeo, tá? Bem como um vídeo completo com todas as informações, com novidade, com mudança na escalação. Então, o vídeo tá completinho para passar para todos vocês esse pré-jogo em busca da nossa segunda vitória e da liderança do nosso grupo. Te convido depois da vinheta para esse vídeo completão. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com vocês, falando do nosso amado e gigante Fluminense. Show de bola? Eu quero primeiramente nesse sabadão agradecer a Deus por esse dia 17 de janeiro, segunda rodada da Taça Guanabara. Quero mandar um grande abraço, quero mandar um grande beijo em todos vocês, agradecer a parceria, agradecer a amizade com a gente aqui no canal Meu Tricolor. E eu queria fazer um pedido para vocês que é muito importante para o nosso canal seguir crescendo. Deixa o apoio, deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta, deixa o teu palpite para hoje e vamos lá. Quem é que vai meter o gol hoje do nosso Flusão? O gol da vitória vai sair do pé de quem? Participa! Essa trocação de ideia é muito bacana, ela é muito importante entre a gente. Show de bola? E se você puder, compartilha os nossos vídeos nas tuas redes sociais. Show de bola? Sem mais enrolação, vamos falar de Boa Vista e Fluminense, segunda rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara. Antes de tudo, eu quero colocar para vocês aqui os jogos de hoje, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Hoje nós teremos 3 jogos e 3 jogos amanhã, tá bom? Os de hoje é 18h30, Boa Vista e Fluminense, no Elci Resende, né? Às 18h30, com transmissão da Premier. E aí, vai ter no mesmo horário em Moça Bonita, Bangu e Madureira. Então assim, o Bangu tá nessa briga aí com o Fluminense ali na ponta da tabela, daqui a pouco vocês vão ver aqui. E o Volta Redonda, que também ganhou o primeiro jogo, vai enfrentar o Flamengo. E a situação no Flamengo já é um pouco incômoda, por quê? Empataram o jogo antecipado, né? E perderam o segundo jogo com os moleques pro Bangu e Moça Bonita. Então o Flamengo deve ir com o time reforçado hoje, não sei se já com o time todo titular, para essa partida contra o Volta Redonda às 21h30, aonde? Lá no Raulino de Oliveira, tá bom? Então esses são os jogos de hoje. Então o nosso Fluminense precisa vencer e o Bangu não venceu o Madureira, pode empatar ou perder. O Madureira é da outra chave, ok? O Bangu tá com a gente aqui, olha aqui a tabela de classificação, ó. Ó o primeiro colocado, Vasco, porque ganhou de 4-2, né? Fez mais gols. Depois tem o Bangu, que ganhou de 2-1, mais por ordem alfabética, está na frente do Fluminense. Fluminense que ganhou de 2-1 do Madureira. E também tem o Volta Redonda, que ganhou de 1-0 do Boa Vista, nosso adversário dessa noite, tá bom? Então, gente, o que eu posso falar para vocês? Como é que chega o Fluminense para essa partida de hoje? O Fluminense vem, de certa forma, embalado. Embalado por quê? Porque começou o campeonato com o pé direito. Começou vencendo. Primeiro gol de Lescano com a camisa do Fluminense, gol de John Kennedy, assistência de John Kennedy, sendo eleito guerreiro da rodada. Então assim, podemos dizer que começamos o ano de 2025 muito bem, ainda assim com esse time mesclado, com garotos do Sub-20, jogadores menos utilizados o ano passado e também com as 2 estreias, que foi o James e foi o Guilherme Arana. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui a escalação, porque temos mudanças na escalação, tá bom? Agora eu quero falar para vocês o seguinte: o Fluminense nessa noite vai precisar quebrar um tabu. Eu vou falar tabu porque são 4 jogos. Então, desde 2022 é um tabu. A gente está em 2026. Desde 2022 que o Fluminense não supera o Boa Vista. Lá no Carioca de 22, o Fluminense, que foi campeão, empatou em 0-0 com o Boa Vista. No Carioca de 23, que o Fluminense foi campeão, bicampeão, empatou com o Boa Vista em 1-1. No Carioca de 24, 2-2. No Carioca do ano passado, 1-1. Meus amigos, são 4 anos no Campeonato Carioca que o Fluminense não vence o Boa Vista, só empata. Então, é uma noite para poder a gente botar essa marca incômoda para baixo, né? Quebrar esse tabu
e assumir a ponta da tabela, né, nessas duas primeiras rodadas, o que é muito importante. O ano passado a gente começa mal o Campeonato Carioca e aí a gente meio que obriga o time principal a voltar meio às pressas para poder ganhar e a gente chegar, né, onde a gente chegou na final do ano passado. Só que esse ano, ganhando hoje o Boa Vista, a gente vai para a segunda vitória. E aí tem o outro jogo contra o Nova Iguaçu, tá? Na semana que vem agora. Esse jogo já foi definido o estádio, será no Luso Brasileiro. Eu acho que é mando de campo do Nova Iguaçu, se eu não estou enganado, tá? Mas depois eu dou uma confirmada legal para todos vocês. Então, a gente precisa manter essa sequência positiva de vitória. Show de bola? Agora, o que é importante passar para todos vocês? O Boa Vista não vai querer dar mole hoje. Por quê? Na estreia contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, perdeu fora de casa. E hoje joga dentro da sua casa, no Elci Resende, em Bacaxá. Então vai querer ganhar, até porque se perder, já vai ficar correndo risco ali de ter algum problema de ser rebaixado. Fluminense não pode dar mole, tem que entrar com a mesma garra, com a mesma vontade que teve no primeiro jogo contra o Madureira, para poder buscar a vitória, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do jogo, de como o Fluminense vai jogar, porque agora eu quero trazer as informações completas para você dos dois times, né? Como é que vem os dois times. Interessante, o técnico do Boa Vista, muito conhecido, e vamos falar aqui para vocês do nosso Fluminense Futebol Clube. Vou começar com o Boa Vista, que é o mandante dessa partida. O Boa Vista vai a campo com Lucas Maticoli, Cezinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda, Tito, Emanuel, Cadu, Isael, Berê, Pedro Cantarim e Filipinho. Esse é o time do Boa Vista que vai enfrentar o Fluminense hoje, do técnico muito conhecido. A gente precisa ficar atento porque tudo bem que técnico não entra em campo, mas o cara é um cara muito inteligente. Gilson Kleina, super conhecido, super rodado do mundo do futebol, tá? Gilson Kleina é o treinador do Boa Vista para essa temporada do Campeonato da Taça Guanabara e do Cariocão, tá bom? E o nosso Fluminense? Como chega o nosso Fluminense para enfrentar o Boa Vista hoje? Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Igor Rabelo e James. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. Com Otávio, Wallace Davi e Lescano. Com a mudança, Matheus Reis, moleque de Xerém tendo essa oportunidade, Riquelme Felipe e John Kennedy. O nosso treinador para essa partida continua sendo Max Cubeiras, porque Zubeldia ainda está se recuperando do procedimento que passou cardiovascular, tá bom? Equipe de arbitragem, apita o jogo Alan Trindade da Silva e o VAR fica por conta do Alexandre Vargas, tá bom? Gente, o que a gente precisa fazer, o nosso Fluminense, para poder a gente vencer o Boa Vista nessa noite lá em Bacaxá, no Elci Resende? Fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez contra o Madureira. Ter o domínio da posse da bola, tá? Mostrar essa dinâmica de entrosamento que deu para perceber que mesmo com pouco tempo já tem uma dinâmica de entrosamento, é ser solidário com o colega, ou seja, quem tiver em melhor posse para receber, recebe essa bola, recebe esse passe, e a gente tem um pouco mais talvez de qualidade nas finalizações para poder a gente chegar mais rápido ao gol, entendeu? Porque a gente teve essa oportunidade contra o Madureira, mas a gente não acabou fazendo, então a gente precisa ter um pouco mais de qualidade para poder a gente fazer o gol, e a gente sabe que saindo da frente a gente tem um pouco do jogo mais confortável e a gente joga a pressão toda pro Boa Vista, toda pro adversário, tá? Mas é fazer com que o campo do Boa Vista, ele seja um campo que o Fluminense tenha domínio amplo, domínio total. Então o Fluminense tem que ter a cabeça no lugar, concentração, foco, para poder a gente não desperdiçar essa oportunidade de vencer a segunda seguida no Campeonato Carioca, tá? Pela Taça Guanabara, chegar a 6 pontos e dar um grande passo, sabe, para poder a gente brigar por essa taça. Entregar pro time principal que vai pegar na quarta rodada o Flamengo, entendeu? A gente com 9 pontos, sabe, classificação basicamente bem encaminhada para poder a gente, quem sabe, aí ganhar, né, a Taça Guanabara e depois nesse quadrangular final a gente ganhar o Campeonato Carioca. Porque, lembro a vocês, esse ano terá premiação e claro, já tem 2 anos que a gente não ganha. 24 e 25. A gente quer ganhar o Campeonato Carioca nesse ano de 2026. Beleza pura? Bom, queria passar para vocês o seguinte. O meu palpite para esse jogo vai ser um jogo onde a gente vai ter uma melhor apresentação do que foi contra o Madureira. Minha opinião, tá? Porque a base está praticamente mantida e acredito de verdade que a gente vai fazer um grande jogo hoje nessa noite. Meu palpite é 2-0 Fluminense, tá? Eu falei pra vocês o jogo passado 2-0, acabei batendo na trave que foi 2-1.
mas esse vai ser 2-0 meu palpite. E quem vai fazer o gol vai ser o Riquelme Felipe, o primeiro gol, e o John Kennedy marcando o segundo gol. Esse é meu palpite para essa noite contra o Boa Vista. Qual é o teu palpite? Qual é o teu placar para essa partida? Deixa aí nos comentários, sempre muito importante a tua participação, tá bom? Hoje eu não consigo prometer abrir uma live em sequência para vocês. Vou tentar, tá bom? Então, aquele dia acabei abrindo um pouquinho mais tarde, né? 9h30, porque eu vi o jogo na minha casa e vim direto pro estúdio para poder gravar. Então, como é um pedacinho distante, às vezes demora um pouco mais. Então hoje, se por um acaso eu não abrir em sequência a live depois do jogo, deve ser umas 9h30, eu devo abrir aí por volta de mais ou menos umas 10 horas, 10h15, a gente começa a live aqui no canal Meu Tricolor, tá? Não é certeza, mas eu vou tentar estar aqui para poder a gente falar dessa segunda partida no Campeonato Carioca, beleza? Ótima sorte pro nosso Flusão, vai dar Tricolor nessa noite, vai dar Flusão, vai dar 2-0 e ó, classificação, se Deus quiser, muito bem encaminhada. Show de bola, tamo junto, beijo no coração, saudações Tricolor.